Itaqui, a região, a gente está fazendo uma matéria também sobre a estrutura do porto, entrevistamos lá os dirigentes do porto. A estrutura lá me parece que é boa, vamos dizer, para o caminhoneiro, ele tem um quadro de estacionamento. Como é que você avalia como empresário essa estrutura de atendimento lá do Porto de Itaqui, de São Luís do Maranhão, João? Tá, Dilene, lá tem duas situações, né? O porto realmente tem uma boa estrutura, a gente não pode negar, mas precisa ter algumas melhorias. Por exemplo, na saída do porto estava tendo alguns desgastes por conta do tráfego, do fluxo de caminhões, estavam cedendo o piso, né? Uma situação. A outra questão é que o motorista ele só consegue adentrar o porto quando de fato ele está agendado para descarregar. Caso contrário, por exemplo, se a distribuidora não tem espaço para descarregar naquele momento, o motorista precisa se deslocar para um posto, ele não pode adentrar ao porto de Itaqui, entendeu? Então, ele tem que aguardar em um posto para poder até o cliente agendar a sua descarga e ele seguir para o porto. E como é que você avalia a disponibilidade de mão de obra na tua região? Pronto. Dilene, motorista queira que não, é sempre uma peça fundamental para que a gente possa, né, trabalhar com a logística. Então, a gente sempre procura motoristas treinados, aqueles que não são treinados, a gente acaba habilitando, né, devido ao próprio risco que existe dentro do transporte de combustível. Então, a gente tem que treinar, capacitar, passar instruções de como é que é feito a rodagem, o horário, a questão de descarga, a questão de carregamento, né, o uso de EPI. Então, posso te dizer que a gente precisa muito qualificar a mão de obra, ainda há uma escassez de mão de obra para motorista, tem realmente tido essa dificuldade de contratação, às vezes porque o motorista não está capacitado, ou às vezes porque falta realmente essa oferta do próprio trabalhador no mercado. Tem tido, digamos assim, alguns percalços, sabe? Nunca está 100%. Me diz uma coisa, você trabalha na distribuição de diesel, a gente sabe que esse é o item de maior custo na planilha de todo transportador. Tá havendo um debate muito grande em torno do valor do diesel, do preço do diesel. Você que atua no setor, qual que é a tua opinião sobre isso e o que poderia ser feito nesse sentido em relação à viabilização econômica do negócio do transporte? Dilene, posso te dizer que eu acho que é algo global, né? A nível global, a gente fala só nacional, mas é a nível global, porque é uma balança comercial onde a gente está em desequilíbrio. Então, toda a logística hoje por rodoviário está passando por essa dificuldade. Teve esse aumento, né, que eu considero como um absurdo do diesel, porque se a gente pegar um valor antes da pandemia e para o cenário atual, cresceu na bomba para a gente que abastece em torno de R$ 1,20. Então, foi bastante. E acontece que o preço do frete ele não acompanhou. Não só o óleo, mas assim, como o óleo acaba sendo derivado, tudo acabou aumentando, como a borracha, como os equipamentos, como a própria prestação de serviço em mão de obras de terceiros. Então, tudo teve um aumento. E o preço do frete ele não acompanhou. Ele não chegou a 50% do valor que houve no aumento do diesel. E isso tem impactado no custo da operação. Então, a gente acaba sempre tendo que fazer, digamos assim, manobras, tentando equilibrar, sabe, as contas para poder manter o atendimento, para não parar uma operação, não parar um atendimento, não deixar de fazer uma aquisição de um bem. É complicado, tem sido complicado. Você fala que você atua na distribuição, quer dizer, imagina na zona urbana ou perto de grandes centros ou cidades, né? E também na transferência, na longa distância. Qual que você diria que é o desafio de cada atuação dessa tua na distribuição do combustível e na transferência, João? Quais são os desafios? E aí você falou para mim que você retira em São Luís. É em São Luís do Maranhão, lá na base de Itaqui? Me explica melhor essa tua atuação, João, por favor. Isso. Falando da coleta ou transferência, a gente transfere produtos de São Luís, lá do Porto de Itaqui, para Porto Nacional. A gente descarrega em Porto Nacional, são duas operações. Ou de São Luís, também no mesmo Porto de Itaqui, para base de Senador Canedo, né? As dificuldades têm sido essas mesmas. O próprio custo do frete, né? O preço do frete ele tem diminuído, a gente tem observado em algumas operações o preço do frete, ao invés de ter acompanhado o aumento do óleo, ele tem diminuído, porque o cliente sempre às vezes tem alegado que, em virtude do óleo ter aumentado,
Para ele poder compensar a contratação do rodoviário, tem que baixar o frete, senão o produto lá no destino final chega muito alto e ele não consegue fazer a venda. Então, assim, é compreensível essa situação do cliente, mas acaba não sendo compreensível a situação da logística. Então, esse é um ponto que tem sido, tipo assim, de muita dificuldade, né? O cliente acaba não entendendo, chega um produto final, para o consumidor final, bem mais caro, e ele acaba, às vezes, não entendendo todo o processo que envolve a logística. Então, tem muita coisa atrelada. Por exemplo, a soma do próprio diesel, junto com o biodiesel, com o imposto, com a taxa do frete rodoviário, e quando chega na bomba, chega bem mais caro para o consumidor final. Essa é uma situação da coleta e transferência. Da distribuição não tem sido diferente, né? Porque quando a gente faz a planilha do custo para o transporte, a gente também tenta viabilizar aquilo que é possível fazer e atender. Em algumas regiões, por exemplo, nas regiões mais centrais do Tocantins, próximo à base de carregamento, o preço do diesel, como também da gasolina, tem acompanhado um valor, mas nas regiões mais extremas, como um sertão, ou então um agreste, uma localidade mais distante do carregamento, da origem de carregamento, o preço do combustível acaba sendo mais caro, bem mais caro. A região que você atua está crescendo muito, né, João? A produção de grãos, etc. Isso tudo te motivou a investir no Tocantins? Como é que você avalia assim a perspectiva de crescimento do setor nessa região? E o que você vislumbra aí pela frente, considerando inclusive essa situação de pandemia? Qual que é a perspectiva do teu negócio, olhando hoje assim para a região que você atua e para o setor como um todo? Pronto. Dilene, vê, lá no Tocantins realmente é uma região que vem crescendo muito no agro. E o pessoal do agro trabalha muito ligado ao combustível, né? E acaba sendo uma peça fundamental para abastecimento de máquinas e etc. Então, isso tem impulsionado, digamos, a logística, né, dentro do Tocantins, como eu tinha te falado, a minha operação, ela tanto é local, no Tocantins, como acaba sendo em outras regiões. Então, a operação do Tocantins por conta do agro, acabou me motivando bastante, né? A gente tendo uma boa demanda e uma melhoria de preço de frete. E aí, em virtude disso, a gente acabou fazendo um planejamento para poder fazer investimento, tendo um bom retorno. A gente, inclusive, está investindo na infraestrutura, agora construindo a sede própria da empresa lá, uma boa garagem, para poder repousar esses veículos lá e tendo um bom acondicionamento para os motoristas também.